sétima geração do BMW Série 3 G20. Caras, esse carro chegou por aqui rápido, hein? Foi apresentado em outubro do ano passado no Salão de Paris, passou um mês só, ele já veio para cá para o Brasil no Salão de São Paulo e 4 meses depois, cá estamos aqui com ele. Esse aqui é o 330i M Sport, o carro de 269.950 e abaixo dele a BMW trouxe o 330i Sport, sem o M, por 219.950. Então, por enquanto, não tem 320i, não tem 325i. Estes carros devem já começar a ser fabricados aqui no Brasil, na planta de Araquari, em julho. Então, por enquanto, esses primeiros carros estão vindo da Alemanha. Essa nova geração aqui do Série 3 já mostra muito do que a BMW vai fazer nos próximos anos. Então ele aqui tem, vamos dizer assim, os pilares, as fundações das diretrizes. A gente tem aqui dois vetores muito fortes e engraçado que eles são meio antagônicos. Um é o da direção autônoma e da conectividade. Vocês vão ver que tem vários recursos interessantes nesse carro que caminham solidamente nessa direção. Então está muito claro o que a BMW quer fazer no futuro, e isso é uma coisa. E a outra é quase contraditória, antagônica, é a questão do prazer na direção. A BMW escutou muito feedback dos proprietários da geração anterior, F30 e F31, que tinha assim uma falta de feedback de direção, né? Foi a introdução do sistema elétrico de direção e eles mexeram em muita coisa na parte de suspensão e direção para trazer de volta essa experiência mais purista. Então são dois vetores opostos, isso é muito interessante, e esse carro, obviamente, que a gente vai falar daqui a pouco, cresceu. Então é uma equação meio desafiadora, né? Um carro que cresceu e que quer manter e preservar essa questão do prazer na direção. Será que essa equação deu jogo? É o que a gente vai descobrir agora. Geração nova, plataforma nova. CLAR é o nome dessa plataforma aqui, Cluster Architecture. Essa sigla você já viu na apresentação do Supra e do Z4. É a plataforma que estrutura os carros de compactos a médios e grandes da BMW, começando pela Série 3. Lógico, obviamente, esse é um carro grande para o padrão brasileiro, mas é considerado compacto dentro do seu segmento no mercado de origem. O que a gente tem aqui é uma plataforma que é mais leve, como a tendência na indústria. Então a gente tem uma adoção de aços de alta e ultra alta resistência moldados a quente, numa adoção de maior proporção aqui, presença de alumínio e até magnésio na estrutura. A BMW diz que esse carro, configurado de maneira igual em relação à geração anterior, F30, F31, perdeu 55 quilos. Esses alívios de peso acontecem mais ou menos nessa ordem aqui, 25 quilos a menos no monobloco em si, com a adoção desses aços de maior resistência, que podem usar uma chapa mais fina. A gente tem esse front-end aqui todo de alumínio, então aqui ele perde mais 15 quilos, né, a partir de capô e dos paralamas, e a gente tem uma perda de peso adicional a partir de motor e suspensão, 7,5 kg. O resto foi uma filosofia meio Colin Chapman, assim, adicione leveza. Então foram todos detalhes nos quais a BMW trabalhou para simplificar sem perder a complexidade estrutural. Então aí o carro perdeu massa, mas vale lembrar, esse é um carro que ganhou equipamentos também. Então, ao frigir dos ovos, na verdade a massa vai estar ali mais ou menos igual, mais ou menos na casa dos 1.650 quilos. Essa geração ficou um pouquinho maior, como eu falei. A G20 ela cresceu de uma forma interessante. O que eu quero dizer com isso? Entre eixos, ok, cresceu 4 centímetros, mas para ganhar um pouquinho mais de espaço para os passageiros de trás. A gente teve um ganho de 7,6 centímetros no comprimento total, maior parte desse ganho no balanço traseiro, para você ganhar um pouquinho mais de capacidade de carga, tudo ok. Mas olha só que interessante, a altura é a mesma, é 1,44 m, uma diferença de 6 milímetros, que não é quase nada. Você fala, Juliano, mas 6 milímetros a mais conta no centro de gravidade. O centro de gravidade desse carro aqui é 1 centímetro mais baixo. O BMW conseguiu isso como? Relocando a massa de tudo que está aqui em cima. Então banco, tanque, motor, transmissão, painel, tudo foi projetado para ficar um pouquinho mais assentado e assim deixar esse centro de massa, centro de gravidade um pouquinho mais baixo. E aí entram outros ganhos interessantes. A gente tem 1,6 centímetros a mais de largura, beleza, mas olha só que interessante. A bitola dianteira cresceu 43 milímetros, a traseira 19. O que isso quer dizer? Quer dizer que a transferência lateral de peso nas curvas na dianteira é menor, ou seja, você tem um pouquinho mais de gripe na dianteira que em relação à traseira. Essa diferença, né, esse ganho maior de eixo, de largura de eixo na dianteira, significa que esse carro aqui vai ser um pouquinho mais neutro, a frente vai apontar um pouquinho melhor. Então aí a gente começa a entender um pouquinho melhor do que a gente falou no começo. Eles realmente projetaram esse carro, beleza, para atender o lado racional, mas tem um lado emotivo aí que a BMW fez questão de resgatar nessa nova geração.
Parte de design, vamos dar só uma pincelada em algumas coisas que chamaram atenção, porque a maior parte das mudanças, obviamente, são bem visíveis, é uma geração nova, afinal. Chama atenção aqui, essa lanterna nova, que ganhou esse efeito 3D, né, com essa parte aqui da luz de freio saltando para fora, esse taco de hóquei aqui, né, obviamente para-choque tudo novo aqui atrás. Hofmeister Kink preservado numa versão aqui um pouco mais angulada, né? Ficou uma coisa mais conceitual. E na lateral, um elemento que chama bastante atenção é um vinco que já existia, essa ideia desse vinco já existia na geração anterior, mas aqui numa nova versão, que é esse vinco que corre toda a lateral. Na geração F30, F31, esse vinco era muito mais baixo, então isso jogou a linha de cintura lá para cima e criou essa região aqui sem interrupções duras, né? Uma região mais muscular que valoriza inclusive essa região dos paralamas. Tem alguns ângulos que você olha a traseira desse carro, ele até parece um veículo M, porque você vê aquela curva para fora, né, saindo da lanterna. Quando você olha o carro bem chapado de traseira, você consegue visualizar muito bem isso. O perfil, como todo Série 3, é bastante esguio, mas aqui os caras chegaram no novo patamar. Esse CX desse carro aqui é de 0,23. Contribui para isso também não só a linha longilínea bem streamlined, né, desse carro, como também o assoalho plano e fechado, selado, e a grade dianteira, que aliás é um ponto de relativa polêmica entre os entusiastas, porque nessa safra nova da BMW, os carros estão saindo com essa grade duplo rim um pouquinho maior do que o necessário. No caso aqui do Série 3, ele ainda está uma proporção razoavelmente elegante, mas tem alguns veículos SUVs que talvez estejam exagerando um pouco nessa proporção aqui. Eu acho que, como esse é um carro todo longilíneo e o farol transmite essa ideia, eu não sou designer, mas eu sinto que isso aqui quebra um pouco a elegância da linha do conjunto, mas ainda assim é um carro muito interessante. Aqui na dianteira, aliás, tem outro equipamento que é muito interessante, que é esse farol aqui, que é laser. Esse aqui é uma exclusividade do modelo M Sport. Isso aqui a gente infelizmente não vai conseguir testar isso no meio do dia, né? Mas a gente sabe a diferença que faz numa direção na estrada à noite. Bom, vamos então falar sobre a parte de suspensão e direção. Aqui a BMW preservou o conceito básico já há bastante tempo, então double wishbone, né, duplo A na dianteira e multibraço 5-link na traseira. Ok, mas a BMW retrabalhou tudo isso aqui, especialmente na dianteira, para trazer um pouco mais de feedback, um pouco mais de retorno, de comunicação do asfalto para as mãos do motorista. E como que eles fizeram isso? Uma das primeiras coisas é, eles revisitaram aqui toda a geometria dos braços, obviamente tudo é novo, que é uma geração nova, mas eles buscaram aumentar um pouquinho o caster desse carro para ele ter um pouco mais de torque autoalinhante nas curvas. Então, por exemplo, naquele momento que você está começando a sair de traseira, ou mesmo numa saída de curva normal, ele puxa o volante de volta ao centro, e isso é um feedback muito importante para o motorista sentir o comportamento do carro, né? Isso é uma coisa que foi um pouco perdida ou muito reduzida na geração anterior, eles trouxeram isso de volta. E não foi só na questão de caster não, na verdade eles trabalharam em todas as partes de direção, dos terminais, a caixa, a coluna, para reduzir um pouco a resistência à fricção vindo do asfalto para as mãos do motorista. Então vamos dizer assim, não é que o sistema ficou mais passivo, mas os motores elétricos atuam menos para filtrar essas texturas, vibrações e resistências elásticas que surgem no volante no momento que você está próximo do limite de aderência. A gente fala de esportividade, mas na verdade isso também é uma questão de segurança bastante importante. Às vezes você entrando numa curva um pouco mais rápido do que deveria, uma serra, por exemplo, e você sentir esse limite se aproximando na palma da sua mão antes do pneu começar a cantar é algo fundamental. Mas não foi só na parte de esportividade que a BMW trabalhou. Aliás, um último rápido comentário nessa parte esportiva ainda é que na parte de suspensão traseira eles também refizeram toda a geometria dos braços para preservar ao máximo possível a estabilidade de geometria com compressão e rolagem nas curvas. Então a gente tem aqui uma suspensão traseira um pouco mais estável, com menos variação de cambagem e de tow, né, de convergência. Isso dito, a gente tem um item muito, mas muito interessante aqui que vale para todos os Série 3. Lift Related Dampers. O que é isso? É um projeto muito elegante no sentido que trabalha só com física e dinâmica dos fluidos. Não tem nenhuma muleta eletrônica agindo aqui, tá? Do que se trata? Ou melhor, antes ainda, qual é o objetivo disso? Reduzir os solavancos da suspensão e piso ruim e principalmente as batidas secas que acontecem em fim de curso. Isso vale tanto para a extensão quanto para o momento da compressão, né? Agora, o que se trata? A gente tem um corpo, um elemento hidráulico independente dentro dos amortecedores e eles atuam quando? Próximo ao fim de curso. É quase como se fosse um amortecedor para o amortecedor. O que ele vai fazer é aumentar a força resistiva no momento que você está perto do fim do curso. Então, ao longo do curso médio do amortecedor, ele não vai influir em nada, mas chegando perto desse limite,
ele vai desacelerando com uma força resistiva por pura hidráulica, e aí ele chega até a aumentar em 50% a carga do amortecedor perto desse limite. E para que serve isso? Justamente para você desacelerar o amortecedor quando você estiver perto do limite do batente. Uma coisa curiosa é que esse componente está presente na traseira no momento da compressão e na dianteira no momento da extensão. Então atrás a gente diminui até um pouco o efeito de squat, né, da traseira assentar, e aqui na dianteira a gente tem um pouquinho mais de estabilidade sem incorrer em nenhum tipo de efeito de, por exemplo, a roda dianteira querer levantar. Então isso aqui é um item muito interessante. A gente, obviamente, no autódromo não consegue avaliar a extensão disso, mas pelos reviews que a gente viu lá fora, a gente viu que realmente esse sistema é bem interessante. E o legal é isso, que é uma solução elegante, não é uma solução extremamente cara, não depende de eletrônica, é realmente pura física. Então realmente palmas para a BMW por avançar com os conceitos básicos de suspensão. Antes de a gente falar o motor, uma rápida pincelada sobre os freios. O modelo M Sport possui freios maiores, mas a gente não sabe exatamente o diâmetro do disco. A BMW ficou de passar para a gente essa informação. Se ela chegar a tempo, a gente põe aí na tela para você. As pinças também são diferentes, são pinças de 4 pistões, mas vamos lá para o motor então. Vai lembrar que o 328i que a gente tinha aqui era outro motor, que era o N20, tá? Esse aqui é o 330i. Ele usa o motor B48 B20, é um motor que já estava no 330i de geração anterior, que não tivemos por aqui. É um motor mais moderno, que é da família modular do BMW, tá? O N20 e o 328, ele nasceu com a geração anterior, né, F30, mas é um motor de concepção um pouquinho mais antiga. Nessa virada de geração, apesar de ser o mesmo motor, né, da F30 e F31 do 330i, lembrando, a BMW fez alguns trabalhos aqui de aprimoramento. A coisa interessante beleza, a gente tem 258 cavalos, um ganho de 7 cavalos, mas olha só, um ganho de 15% de torque, que agora é de 40,8 kgfm. Então, em rotação super baixa, mais ou menos na casa de 1.500 RPM. Você ter um ganho tão expressivo de torque, sem você mexer em deslocamento, preservando a mesma família de motores, realmente é algo realmente que impressiona. Eles fizeram uma série de trabalhos tanto na parte de turbina, né, turbina de dupla voluta, como manda o figurino, né, dos motores downsized, que é a turbina de dupla voluta. Basicamente a voluta é dividida em dois, e aí ela recebe os gases de pares de cilindros, do 1 e 3, do 2 e 4. Então aí com esses dutos mais estreitos, o gás acelera mais rápido e aí o enchimento da turbina acontece com mais facilidade. Então ela sai da inércia com muito menos necessidade de gases de escape, né? Além disso, eles trabalharam muito na parte de redução de atrito, né, nas bronzinas, nos anéis, nas próprias camisas, a parte de programação e também na parte de injeção. Para você ter uma ideia, aqui na flauta de injeção direta a pressão pulou de 200 bar para 350 bar. Então aqui a gente tem realmente um trabalho muito bem feito. Esse motor, que é obviamente longitudinal, e é sempre legal ver no BMW como ele fica bem recuadinho. Essa tampa é grande, mas dá para ver aqui que ele fica quase central dianteiro, e isso é muito bom. E isso a gente vai perceber na hora do test drive que a gente vai botar aí para vocês verem. Esse motor aqui está casado ao mesmo câmbio da geração anterior, só que uma evolução daquele câmbio, que é o clássico ZF8HP. Uma das coisas mais interessantes aqui, a gente teve uma reprogramação completa, a gente teve um reescalonamento também, o spread aumentou. O que é o spread? As primeiras marchas agora estão mais curtas e as últimas estão mais longas, então aumentou o spread, né, a amplitude do escalonamento das marchas. Então o carro acelera com mais vigor e ao mesmo tempo em rotações de estrada, né, em tocada de estrada, ele vai sussurrar e trabalhar numa rotação mais baixa, vai ter menos perdas por resistência à transmissão, então o carro economiza um pouquinho mais de combustível. Mas essa não é a parte interessante. A parte interessante é na tecnologia mesmo. Eles integraram um pouco melhor o câmbio ao sistema de radares do carro. Então, por exemplo, se está na estrada, está no modo de cruise control, por exemplo, né, de controle de velocidade de cruzeiro, famoso piloto automático, e o carro detectou que tem um carro mais lento na frente, ele já vai chamar uma reduzida de marcha, ele não vai operar os freios e aí com isso a CU vai entender que diminuir a velocidade e operar o câmbio, não. Agora a gente tem uma integração muito mais completa. Então, basicamente é o mesmo conjunto, né, da geração F31 do 330i, só que elevada para um outro patamar. Aqui dentro a gente tem um trabalho que é muito mais evolutivo, né? O conceito essencial de painel de BMW está preservado aqui, então a localização de tudo é muito familiar, a própria inclinação de 8 graus aqui desse console central foi preservada, e obviamente a questão de ergonomia de direção nem se fala, né? Esse aqui é um carro com posição perfeita de pilotagem, ou mesmo de direção, que você realmente se encaixa, não importa a sua estatura. Aqui a gente tem um trabalho de texturas razoavelmente interessante da BMW, então eles abriram mão do Black Piano em sua maior parte, então a gente tem uma proporção muito menor de Black Piano, uma tendência atual inclusive,
E eles texturizaram aqui esses elementos aqui do console. Só que é uma textura que agrada no primeiro momento aos olhos, mas não é uma textura tátil, então ela é muito apenas visual. Confesso que eu esperava uma coisa um pouco que assemelhasse um pouco mais aos da Land Rover, por exemplo, que tem um trabalho parecido, mas aí é uma coisa que você realmente sente no toque, né? E dá uma sofisticação bem maior. Aqui na parte do cluster a gente tem talvez a grande mudança no modelo M Sport. A gente tem um cluster digital, uma tela TFT aqui de 12,3 polegadas, que preserva inclusive muito da linguagem visual clássica da instrumentação BMW. Ela não é tão personalizável quanto a média desses clusters, né? A Audi, por exemplo, é um caso extremo, que você consegue deixar o mapa inteiro na tela. Aqui não, aqui você tem que personalizar só o lado direito, principalmente, da tela. Mas ela tem uma visibilidade excelente, um frame rate absurdamente alto, então o comportamento realmente é de um instrumento analógico, só que com uma visibilidade melhor e talvez um toque de modernidade um pouco maior. Agora, talvez a maior novidade e que mais represente a evolução de para onde está indo a BMW está no Driving Assistant Pro, que é um sólido passo, né, em direção à direção autônoma, no caso, né? Então você programa ele aqui. Você tem dois estágios, na verdade. Você pode escolher simplesmente o controle de velocidade de cruzeiro adaptativa, que tem um radar ali na frente, mas você também consegue escolher num segundo step adicional esse sistema que vai preservar o carro dentro da faixa por o tempo que você precisar. Obviamente, aqui no Brasil você precisa tomar algum cuidado, porque infelizmente o padrão das faixas aqui às vezes é quebrado, né? Então não tem uma regulação muito constante em relação a isso, mas lá fora isso funciona de forma sublime. Isso é extremamente útil em congestionamentos, principalmente, porque você combinando esses dois sistemas, o controle de cruzeiro adaptativo mais esse sistema de manter o carro na faixa, ele simplesmente vai seguir o fluxo do congestionamento. Então você sabe que o carro vai parar e vai andar de acordo com a necessidade, de acordo com o fluxo do trânsito, e você pode ficar mais relaxado. Mas você não pode tirar os olhos do trânsito, e o carro sabe bem disso. Aqui no cluster tem uma câmerazinha que faz a leitura da sua retina, tá? Essas informações não são gravadas, mas elas são usadas para monitorar o seu comportamento. Então, se você eventualmente começar a se distrair, porque esse sistema funciona inclusive em estrada, se ligar aqui, esse segundo step aqui do assistente de direção, ele vai preservar o carro em velocidade de estrada e vai preservar dentro da faixa. Se ele perceber que você está distraído, ele vai dar um aviso e aí ele vai desativar. Então é um sistema que exige que você esteja bastante ligado. Mas a gente já viu em alguns vídeos lá fora, que inclusive esse que a gente está botando para vocês verem enquanto eu estou falando, que o sistema realmente funciona de uma forma impressionantemente bem. Com um ganho de entre-eixos de 4 centímetros, espaço traseiro é muito bom aqui. Então, realmente tem 1,82 m, 1,83 m, sobra espaço aqui para mim, o ângulo de encosto é excelente. E uma coisa que é muito interessante, ar de 3 zonas aqui. Então, você consegue controlar totalmente a temperatura de forma independente dos passageiros da frente. Então, isso é muito bacana. A gente tem aqui também 2 entradas, né, de USB. Então isso é bastante útil aí para quem está usando smartphone aqui, então a família inteira consegue sair se recarregando. E um detalhe interessante aqui, né, não falei do sistema de som Harman Kardon, mas ele tem essas luzes de ambiência na porta aqui, na parte de acabamento, que tem um detalhe que é muito interessante, a gente não vai conseguir mostrar agora, mas vale falar para você ficar atento quando você for ver o carro. Ele tem uma luz de ambiência aqui, né? Mas quando você abre a porta, essa luz de ambiência ela se transforma em vermelha, ela acende a cor vermelha e fica piscando. Isso é para avisar ciclistas, motociclistas, enfim, outros carros que a porta está aberta. Isso foi uma medida de segurança muito perspicaz da BMW, uma coisa muito bacana mesmo. Só que interessante, a chamadinha só, bem simples, o carro já vem com muita disposição. Ó, a traseira vindo, que delícia. Ó, então é um carro que você vem com pouco input de volante no passo de curva, né? Passo de curva você vai com o volante quase reto, ó. E aí ao longo da saída ele vai traseirando se ele estiver no limite. Então isso é muito, muito bacana. Isso tá um pouco mais enjoada de andar do que o normal por causa desses cones em cima das zebras e
essas chicanes, mas ainda assim dá para sentir bem. Então o carro que aponta, uma vez que apontou e você dá pé, aí você consegue controlar ele com a traseira. É um carro que a dianteira está apontando de uma forma muito franca, não só pelo ganho de bitola, mas também pelas alterações que fizeram no sistema de suspensão, na geometria, tanto a suspensão quanto a direção. Então tá vindo muito mais feedback de direção pro piloto, isso é muito legal. Olha aqui que delícia. Aqui você sente a traseira abrindo um suave arco, então é um carro realmente balanceado, né? Ele não, você não precisa convencer a dianteira a entrar, você só aponta, ó. Saída de curva, ele já está querendo trazer o volante de volta. Eu sinto esse torque vindo pelo volante, né? A traseira começando a escapar e o volante começa a puxar por um contra-esterço quase automático. Então ficou um carro realmente muito melhor. Já era bom, mas ele perdeu um pouco dessa vivacidade na geração F, né? E eles trouxeram isso de volta. Obviamente o carro mais maçudo, né? Ele deu uma engordada em relação aos BMWs mais clássicos, mas essa essência de você ter um carro de ajuste dinâmico neutro, que você brinca com ele, né? Se atravessa se você quiser, e se você quiser andar rápido com ele, é um carro que vai te buscar te oferecer um balanço dinâmico neutro. Isso tá preservadíssimo, então é um grande prazer. Se tivesse totalmente desligado aqui, ele deixava fazer no acelerador, mas ele deu uma intervenção aqui, né? Deu uma matada na potência. Você viu, no limite ele vem escorregando nas quatro. É isso que é uma delícia, né, cara? Você não precisa chamar o carro. Ele simplesmente conduzindo ele do jeito certo, trazendo velocidade, no grip mesmo ele já vai escorregando nas quatro. Isso é fantástico, isso é um refino de acerto dinâmico aqui. Olha, ele sai apontado na direção certa, no vetor certo, para se realmente sair reto na saída de curva. Então, isso é realmente demais, é um espetáculo. Aqui é uma curva boa para você ver o balanço dinâmico do carro, né? Que aqui ele realmente vem abrindo as quatro de uma vez, ó. Ó, você vira menos do que realmente precisa, porque a traseira vem querendo acompanhar. Mostra a saída de traseira branca, amigável, né? Depois do que vocês viram no onboard, eu acho que não tem muito que eu precise complementar, né? O carro realmente tem muita alma e trouxe realmente de volta muito do espírito clássico dos Beamer Série 3. Equilíbrio dinâmico neutro, chamou a traseira mas vem de uma maneira muito controlável. Esse ganho de bitola na dianteira, esse CG mais baixo realmente trouxe benefícios. Então é um carro que é engraçado, porque o carro cresceu para que era um Série 5 praticamente, né? Mas ele tem uma leveza, né? Uma elegância na tocada, na dinâmica que é nada menos que encantadora. Então, o que a gente pôde principalmente avaliar aqui na pista é isso, né? A qualidade dinâmica do carro e está simplesmente muito mais do que aprovado. A gente já sabe também que o B48 tem suas possibilidades de remap, né? Como todo downsized, mas já nesse estado original o carro já entrega um empuxo muito emocionante para uma pista como essa e principalmente controlabilidade. Então a gente tem um conjunto muito bem equilibrado de todos os índices, né? O quanto que ele acelera, o quanto que ele freia, como ele entra, como ele sai da curva. Então é um carro que assim, é um balanço muito fino, é um balanço delicado muito difícil de se obter. Então nessa parte dinâmica, que é o principal que a gente conseguiu avaliar aqui no Velocitar, meu Deus, realmente Série 3 merece muito o título, vamos dizer assim, de preservar o legado do nome, da marca, né? Agora, tem uma outra parte que é muito ou mais interessante até, dependendo do perfil do cliente, que é essa questão de direção semi-autônoma e todas essas tecnologias que estão incorporadas no carro. Isso é uma coisa que aqui no autódromo, obviamente, a gente não consegue avaliar, mas
me lembra muito as inovações que a Volvo trouxe na geração nova, na avaliação que a gente viu da V60, né? Então, aí a gente começa a entender que esse carro aqui, ele está num balanço muito interessante realmente entre tecnologia e essa coisa mais visceral, né? É uma receita, uma combinação que a Volvo já trabalhou na V60, mas BMW, né? Tração traseira, então eles conseguem ir um passo além. Então, de fato, é um produto que chegou realmente no nível de maturação que, vale muito, mas muito a pena você observar. E, aliás, outro ponto que não dá para avaliar aqui, que provavelmente vai arrancar elogios, é a questão dos amortecedores, né? Esse sistema que desacelera perto o amortecedor perto do fim de curso. Então, isso ainda é uma coisa muito válida para um país como o Brasil. Então, isso é algo que a gente precisa observar. Questão de mercado eu vou deixar para a matéria escrita lá no fletout.com.br, né? Vai ser uma matéria exclusiva para assinantes, que a gente vai detalhar até um pouco nos pormenores mais, porque o vídeo, senão, a gente vai ficar com um vídeo de meia hora por aqui, né, pessoal? Mas é isso. Se você tinha alguma dúvida sobre o fato do Série 3 ter crescido, se talvez ele tivesse perdido um pouco das características dinâmicas, pelo contrário, os caras conseguiram melhorar o que o F30 e F31 tinha. Então, realmente um carro sensacional. Imagina então 340, M3, M4, os desgraçados são bons mesmo. Falou, gente, até mais.